Vamos na sequência então? Aí nós temos duas palavrinhas complicadas que talvez você nunca mais ouça, chamada antropomorfismo e antropopatismo. São dois nomes cientificamente classificados de forma de linguagem. Por exemplo, nós temos parábola. O que é a parábola? É uma forma de comunicação, é um tipo de linguagem, uma linguagem de comparações. Nós temos a rima, né? Rima é um tipo de linguagem. Ironia é um tipo de comunicação, um tipo de linguagem. Ironia. Existem muitos, né? Quando nós estudamos lá um pouquinho, tinha uma classificação imensa, tipos de linguagem. E aqui, dentro do campo da teologia, nós encontramos essas duas palavras, antropomorfismo e antropopatismo, que é classificada como o ensino sobre Deus expresso em linguagem humana. E muitas vezes, mais diretamente, Deus falando em linguagem humana. Se Deus vai falar com alguém, esse alguém tem que entender. Se Ele te deu a condição de ter naturalmente um idioma na sua cabeça, né? E essa questão do idioma começou aonde? Lá na Torre de Babel, né? A repartição das línguas pela rebelião do homem, essas coisas assim. Então, cada um partiu com um idioma. E daí se originou também nações, reinos, povos. Deus deu a cada um idiomas a partir dali da Torre de Babel. Então, se Deus vai falar contigo, Ele tem que falar contigo no idioma que você entende, português, dentro dos contextos que você compreende. Por exemplo, Jesus falou muito com a nação de Israel por parábolas, mas quais eram os elementos da parábola? Era aquilo que fazia parte da cultura de Israel. Por exemplo, Jesus usou muitas parábolas falando de bodas, casamento, coisa comum na nação de Israel. Jesus usou muita linguagem de campo. O campo é o mundo, a parábola do joio e do trigo. Aquilo que o pessoal tinha condição de entender era o que Deus estava usando para falar-lhes. Se você entender simbologia e tipologia, números e cores, Deus se utiliza desta linguagem para falar contigo, dentro dos propósitos dele. Essas duas palavras revelam que Deus está se utilizando de uma linguagem, logicamente, humana, dentro do seu entendimento, para se comunicar com você. Então nós vemos ali passagens questionadas, como 1 Samuel 15:11 e 1 Samuel 15:29, no mesmo capítulo que diz que Deus falou: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Lembra? Deus falando para Samuel. Mas depois, mais adiante, vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isto para mim, quer dizer, talvez no começo da caminhada, se eu me deparasse com um texto desse, podia ser que também eu ficasse lá com as minhas dúvidas, né? Hoje eu leio as coisas com uma certa naturalidade. As pessoas escrevem livros, fazem um monte de coisa desnecessária. Deus se arrepende? Não. Por que Ele não se arrepende? Porque é onisciente, porque é Deus. Ou seja, o que é a onisciência? É o seu atributo, a sua capacidade de conhecer o futuro. Conhecer o resultado completo da sua ação. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, ou daqui a 1000 anos. Por isso Ele é chamado Deus. Por isso nós identificamos na Escritura que Ele tem um atributo chamado onisciência.
Ou seja, ele sabe tudo. Passado, todo o passado está na memória dele. O presente, ele está exatamente de tudo que está acontecendo nesse exato momento, está diante dos olhos dele. E todo o futuro já está na mente de Deus, igualzinho está o passado. Tudo que vier a acontecer na história da raça humana, no céu, aonde for, no inferno, já está diante de Deus como o dia de amanhã. Isto é atributo divino. Isto é ser Deus. Isto é ter onisciência, onipotência e onipresença. Atributos que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. Ou seja, somente a divindade, a trindade. Ninguém mais, nenhum outro ser, nem anjos, arcanjos, querubim, nem serafim, muito menos o diabo, que é caído e perdeu a glória que tinha, tem essa capacidade de conhecer o presente sequer de tudo que está acontecendo. Ele não tem a onipresença, e muito menos o dia de amanhã o diabo tem condições de saber. Ele tenta adivinhar, mas saber não, ele não sabe. Então, diz que Deus disse: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Ele se arrependeu? O arrependimento aí, Deus está usando uma linguagem. O que eu digo assim? Quando eu digo assim, eu me arrependo disso. Se eu me arrependo de alguma coisa, significa que eu podendo refazer, voltar atrás, desfazer aquela situação, eu vou somar, adicionar essa minha atitude de desfazer, de neutralizar, porque eu estou arrependido. Então Deus usa o mesmo tipo de linguagem para falar com Samuel. Ou seja, Samuel, sabe qual vai ser a minha decisão? Já que eu me arrependo de ter colocado Saul, eu vou arrancar o reinado dele. É isso que Deus está dizendo. Que ele tendo condições de arrancar, ele vai arrancar, porque ele se arrependeu daquilo que fez. Não que ele tenha se arrependido, tipo, poxa, eu me arrependo porque eu não sabia no que ia dar se eu colocasse Saul como rei. Não. Nós dizemos, poxa, eu me arrependo. Eu não sabia que a minha atitude ia gerar esse problema. Eu não sabia que... Eu não tenho onisciência, eu não conheço o amanhã, mas com Deus é diferente. Ele está usando um contexto, uma linguagem, ou verbo, ou seja lá o que for, adjetivo, o que for, para demonstrar, para que eu entenda o que ele está pensando e as atitudes que ele possa vir tomar. Mas que ele se arrependeu, tipo assim, puxa, o que eu fiz? Eu não imaginei que fosse acontecer isso. Não, isso é conosco. Com Deus não acontece isso. Verdadeiramente Deus não é homem para que mente, nem filho de homem para que se arrependa. Então, o arrependimento de Deus não existe. Ele está usando uma linguagem que eu entendo para poder se expressar comigo. Não, mas eu já vi pregadores. Deus se arrepende também. O Deus dos outros pode se arrepender, o meu não. O meu é onisciente, amém? Quando você sabe o produto final da sua ação, quando você conhece o amanhã, quando você sabe o que vai acontecer no futuro, você não é pego de surpresa e não se arrepende de nada. Porque aquilo que vai acontecer, você já está esperando. Mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que fez o que fez? Se Deus sabia que Saul ia pecar, por que colocou ele no reino? Se Deus sabia que Davi ia fazer o que fez com Urias e Betseba, por que colocou ele lá? Deus coloca eles lá, sabe por quê? Porque Deus é fiel a quê? A sua palavra. Porque ele é fiel à sua palavra. E a Bíblia diz, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Vamos explicar isso aí. O que acontece nessas situações? Mesmo Deus sabendo que o camarada hoje ia virar um garoto propaganda de político, que ia vender o rebanho de Cristo, que ia leiloar a igreja,
ainda assim colocou o desgraçado lá. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. O que representa a palavra de Deus? A palavra de Deus representa o momento que você a vive. A Bíblia diz assim: se tu guardares os meus mandamentos, se tu andares nos meus caminhos, se tu temeres ao Senhor, se praticares a justiça, se não fores leviano à causa do órfão, da viúva, e se isso, se aquilo outro, se temeres ao Senhor, se andar na sua palavra, o Senhor te fará abundar dos bens da terra, estarás por cima, não por baixo, comerás do melhor da terra, emprestarás a muita gente, de ninguém tomarás emprestado. Amém? Aí o camarada, hoje está enquadrado na palavra. Deus é obrigado, por ser fiel à sua palavra, abrir os céus sobre a vida desse camarada. Porque ele prometeu: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, se andares no meu caminho, entendeu? Então, se o camarada está hoje no centro da vontade de Deus, Deus é obrigado a cumprir a palavra dele, que ele é fiel. Jesus Cristo morreu pela fidelidade da palavra. Então, hoje está enquadrado, os céus vão se abrir. Agora, o amanhã é outra história. O livre-arbítrio nunca será anulado. Então, o homem que hoje decide estar no centro da vontade de Deus e o céu vem abaixo sobre a vida dele, amanhã, ele, fazendo uso do mesmo livre-arbítrio, ele pode decidir escapar do centro da vontade de Deus. Aí vai, como Saul não executa a palavra do Senhor, como Davi manda assassinar Urias pela espada dos filisteus, como Davi adultera com Betseba, como Absalão se rebela contra o reinado de Davi, porque tem o livre-arbítrio. Hoje eu posso ser servo de Deus, e amanhã eu posso ser o pior filho do diabo que esse mundo já conheceu. Sou livre. Então, Deus escolheu Adão, botou lá, Deus criou o homem sabendo que um dia ele lançaria milhões de homens no inferno. Deus criou o homem sabendo que um dia lançaria milhões de homens no inferno. Foi exatamente isso. Porque ele chama todos os povos a conhecerem a sua palavra, o centro da sua vontade. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, Deus, pela sua onisciência, sabia de todos os erros que os homens cometeriam. Mas, no momento em que aquele homem é fiel, ele se vê obrigado a cumprir a sua palavra. Quando o homem se torna infiel, ele também se vê obrigado a cumprir a sua palavra. O homem fiel recebe a bênção, o infiel recebe a maldição. Ele sempre é fiel à sua palavra. A palavra não muda, quem muda somos nós. A palavra não muda. Se eu estou enquadrado, a palavra está lá para me abençoar. Se eu estou desenquadrado, a palavra está lá para me amaldiçoar e me destruir. Então, a onisciência de Deus está aí. Mas ele não olha para você hoje e diz assim: poxa, aquele camarada ali hoje está bem, está jóia, está me buscando, está orando, está clamando, está lendo Bíblia, tá... aquele ali é o tal. Não, mas eu sei que daqui a 5 anos ele vai vacilar, então hoje eu não vou escolher ele não. Ao contrário, Deus escolhe hoje sabendo que você vai vacilar daqui a 5 anos. É assim que funciona, repito, é assim que funciona. E por isso que muita gente, por não entender isso, diz assim: não, mas fulano é um homem de Deus. Eu tenho uma pregação dele de 10 anos atrás, o cara é bom demais. Já tem 10 anos que o cara caiu, já deu o braço pro diabo, já está desfilando na Avenida Rio Branco, e o camarada ainda está considerando o cara há 10 anos atrás. Bom foi Lúcifer, cheio de glória no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras até que se achou iniquidade em ti. Então, meu irmão, não tem essa de
foi homem de Deus, tem que ser firme e constante, sempre abundante, e ir com Cristo até a morte. Entendeu? Por isso, muita gente liga para cá, mas eu ouvi aí na rádio um pastor, não sabe que sou eu que atendi o telefone, né? Um pastor falando aí do Silas Malafaia. Que é isso? Eu falei, tá, meu irmão, e daí? Não, mas está falando do Silas Malafaia. Tá bom, e daí? Qual o problema? Não, mas ele é um homem de Deus. Meu irmão, você tem que entender que ele pode ser homem de Deus para você, pode não ser para outros. Só isso você tem a dizer? Então tá, dá licença. Aqui não tem julgamento pelo que foi. O que nós fomos, o que fizemos, não interessa. Interessa o que somos. Interessa o que fazemos. Jesus não está contando com quem um dia foi alguma coisa. Ele está contando com quem é. Amém? Então, antropomorfismo e antropopatismo são linguagens que você encontra na Escritura, que não seria parte real de um vocabulário divino, porém, para que nós entendamos como Deus está tratando a situação, ele fala numa linguagem que está ao nosso alcance compreender. Amém? Perguntas? Vamos seguir só um pouquinho mais aqui nesses títulos, chamados títulos geovísticos, porque vem de uma tradução que até tem aí, né? YHVH é o original da transliteração do hebraico. Quer dizer, como é que você vai pronunciar esse negócio que não tem nem vogal, né? Complicado, né? Para nós, tem que estudar muito. Você tem que aprender transliteração, tradução, são alguns idiomas bem complicados, que as letras são totalmente diferentes, não são nem essas. As letras são aquelas letras desenhadas, que escreve de trás para frente. Assim é demais, ninguém aguenta com um negócio desse, né? Então, são coisas complicadas. Isso que eu estou colocando aqui não tem nada a ver com a de baixo. Estou só relembrando algumas letras que eu aprendi no tempo do seminário. Essa expressão que aparece, parece que pela primeira vez quando Deus está falando com Moisés, em que Moisés diz, quem eu direi que me enviou? O que direi aos filhos de Israel? Aí Deus diz assim para ele, Moisés, tu dirás que isso aqui, ó, te enviou. Esta expressão aqui de Deus, traduzida em alguns lugares como eu sou, é traduzida em algumas Bíblias como Senhor, toda em letra maiúscula, ou ainda Jeová, que os ignorantes testemunhas de Jeová dizem que o nome de Deus é Jeová. Que ridículo. Deus não tem nome, meu irmão. Ele é Deus, é a divindade. Dar um nome para Deus significa limitá-lo. Ah, mas Jesus não tem um nome? Sim, o Jesus limitado que andou na terra. Esse tinha nome. Mas quem é o Jesus sem nome? Que João viu lá em Apocalipse. Dá um nome para aquele lá. Dá um nome para aquele Jesus que apareceu na ilha de Pátimos lá para João. Quem é ele? Ah, não, a sua voz é como o som de muitas águas. Tá, qual é o nome dele? Não, seus olhos são como chama de fogo. Não, dá um nome para ele. Não, os seus pés é como um latão reluzente. Mas como é que ele se chama? Não, ele tem um cinturão de ouro no peito, anda no meio dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, tem uma espada afiada de 2. Qual é o nome dele? Eu não sei, eu sei que ele é o tal. Eu sei que ele é o tal. Então, a divindade não tem um nome traduzido diretamente da eternidade para nós seres humanos. O nome que nós temos, que é sobre todo o nome, é o nome de Jesus. Que Jesus? O Jesus
terreno, o Jesus humano, limitado que andou aqui, esse deixou uma palavra com tanto poder que, mencionando o nome dele, principados, potestades, todo mundo se curva e bate em retirada. Entende? E isto é tão poderoso que você diz assim, em nome de Jesus, demônio, sai. Beleza. Aí você vai para a China. Lá está você falando português na China. Manifesta um demônio. Demônio, em nome de Jesus, sai. Ele sai, ué, o demônio fala português? Lá na China, a questão aqui não é nome, não é combinação de letra. A questão aqui é fé em conceitos e em princípios. Tem um monte de gente que pensa que tem o nome de Jesus e que vai para o céu. Quando Jesus diz assim, dar-lhe abundância de dias, lhe mostrarei a salvação, porque conheceu o meu nome. Nós temos uma mensagem intitulada, acho que, nome, em que demonstra que nome não é nome referencial de uma pessoa, mas conjuntos, normas, princípios concernentes ao caráter desta pessoa. A tradução aqui varia de Bíblia para Bíblia. Tem versões que diz, eu sou, Senhor, Jeová. Deus disse que tinha um nome quando Moisés perguntou. Não, Moisés, eu sou o que sou. Vai lá e diz aos filhos de Israel que o eu sou te enviou. Ah, mas eles não vão crer, ó. O que você tem na mão aí? Manifesta esses sinais lá. Mas precisava de sinais? Você tem a palavra? Você não precisa de sinais. Os sinais seguirão os que creem. Então primeiro vem o quê? A palavra. Primeiro você crê na palavra. Amém? Os sinais são consequência. Mas você não precisa dos sinais. Quem tem a palavra não precisa de sinais. Os sinais são para a nossa incredulidade, só isso. João Batista não fez nenhum sinal. E dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que ele, né? Então João Batista não curou ninguém de febre, não expulsou nenhum demônio, não disse nenhuma profecia, assim diz o Senhor, não virou cambalhota, não fez reteté assembleano, né? Não sapateou, não disse que tinha sandália de fogo. João Batista foi um inútil. João Batista foi um inútil. Quem de nós alcançaria a graça de ser tão inútil quanto ele? Então, os títulos geovísticos que aparecem aí em vários, não são só esses, tem outros. Esses são assim, talvez, vamos dizer, os mais conhecidos, né? Que revelam também caráter de Deus, ação de Deus. Por exemplo, Jeová Tsavaote, Senhor dos Exércitos. Normalmente Deus trazia esse título, não trazia esse título por uma como é que eu vou dizer? Por uma declaração. Deus não declarava esses nomes, esses títulos. O povo de Israel foi quem deu esses títulos para Deus. Entende isso? Deus não se revelou com esses títulos, Jeová Savaote, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, Senhor que provê, disse Abraão, né? Senhor que cura, Jeová Rafá, Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, nos dirige, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa parte, Sidikenu, Senhor justiça nossa, Jeová Shammah, o Senhor que está presente, né? Eli, Eloí, Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, Elion, Deus Altíssimo. Deus não se revelou, não se declarou com estes nomes. Foi a sua ação no meio do povo que fez com que o povo, vou usar uma expressão aqui bem mundana, o batizasse com aquele nome. O povo estava com chagas, pestes e mortandades terríveis. Aí, de repente, Deus dá uma palavra de que vai haver uma operação. Daqui a pouco Deus vem com a operação, cura todo mundo. Aí eles dizem o quê? Ah, então ele é Jeová Rafá.
o Deus que cura. Porque a expressão Jeová também é conhecida como eu sou. Rafá, no idioma hebraico, está relacionado à cura. Eu sou a cura. Quem declarava isso não era Deus, era o povo. Os exércitos cercavam Israel. Deus dizia assim, olha, eles não lançarão uma flecha aqui nessa cidade. Aí daqui a pouco vinha uma operação, Deus aniquilava exércitos. Aí o povo dizia, ele é Jeová Savaote, eu sou o Senhor dos exércitos. Então foi o povo que foi pelas operações, pela ação de Deus no meio do povo, o povo foi batizando Deus com aqueles nomes que revelavam princípios, conceitos que estavam inseridos dentro da personalidade, do poder, do caráter, da ação de Deus. Por exemplo, Abraão disse assim, Senhor, cadê o cordeiro para o holocausto? O que Abraão disse? Jeová Jirê, Deus proverá. Ou seja, ele passou a declarar de Deus como aquele que eu sou a provisão. Não era Deus que se manifestava com estes nomes. A ação de Deus fazia com que o povo o reconhecesse e batizasse com aqueles nomes. E estes nomes acabaram ficando no meio da Escritura e hoje nós o declaramos. E muitas vezes o próprio Espírito Santo traz essas expressões no meio de orações, no meio de pregações. É tremendo, é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer tio, desde que tenha a graça e a unção de Deus. Então os títulos jeovísticos estão relacionados a esta situação. É a ação de Deus no meio do povo, fazendo com que o povo conheça o seu caráter, o seu poder, leva assim o povo a o batizar com nomes e expressões que davam a entender daquilo que ele operava, realizava, o caráter dele, etc, etc. Temos um título ainda embaixo chamado Yoshua HaMashiach, ou Yoshua HaMashiach, ou várias expressões, sei lá, que significa Jesus, o Messias. Essa expressão, um judeu não convertido não gosta. Essa aí ele fica fuzilando. Mas, graças a Deus, tem muitos judeus convertidos. Tem muitos judeus cristãos. E eles usam essa expressão. Eu já ouvi vários testemunhos de judeus. Já li vários livros escritos por judeus convertidos. Já ouvi pregações de judeus convertidos. Tem um até aí na cidade que está bem famoso até, Yosef Akira. Quem já ouviu aí? Ninguém? Yosef, acho que o nome dele é Yosef Akira, um judeu cristão que está pregando sobre o Evangelho e viaja muito, né? Viaja na pregação, nos contextos das parábolas, das situações concernentes em Israel, quando Jesus estava passando ali. Está bem famoso esse camarada aí, né? Mas ele ainda precisa ser restaurado. Então, irmão, os títulos estão aí. Não é para ninguém andar pendurado com ele no pescoço. É para entender as operações de Deus. E o povo assim batizava Deus com esses nomes, mas Deus mesmo nunca trouxe esses nomes. No futuro, depois que o povo, vamos encerrar aqui, depois que o povo já começou a dizer, Senhor dos exércitos, Senhor Altíssimo, depois que o povo já começou a ter este linguajar dentro do seu contexto, dentro da sua história,
Aí sim, Deus começou a usar os profetas e diz assim, olha, diz que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Por que que Deus aí usava? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque nesta expressão Senhor dos Exércitos, ele ia transportar a mente do povo para o princípio lá, quando Deus operou uma dada situação em que o próprio povo o batizou com aquele determinado nome. Então, em curtas palavras, Deus está usando, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos. Opa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então é aquele que aniquilou os exércitos inimigos, aquele dia, aquela batalha, aquele poder. Então Deus passou a usar as expressões, porque o povo já tinha concebido essa expressão em si. Já estava fazendo parte da sua cultura religiosa e espiritual. Então, nós hoje, né? Qual o nome do teu Deus? O nome que você quiser dar, desde que você entenda os princípios que ele possui. Tem um monte de gente com cordãozinho, né? Gargantilha, Jesus. Faixa na cabeça, Jesus. Camisa, Jesus. Se os princípios de Cristo não estiverem dentro, não apenas na camisa, mas dentro, não adianta nada, tempo perdido. Tempo totalmente perdido. Alguma pergunta para encerrarmos? Pastor, é só um comentário, porque o pai de Sansão, Manoá, ele se deparou com uma situação dessa, porque ele perguntou para Jesus qual era o nome dele para que ele o honrasse depois. Jesus falou, por que está perguntando pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E ele mesmo, Manoá, não estava discernindo, né, quem era aquele também, né? Exatamente. Manoá ali achava que tinha que honrar por causa de um nome. Negativo, meu irmão. Quando você abre a sua boca em oração, se o princípio que está dentro de você é um princípio bíblico, neste princípio você não precisa nem falar Jesus durante a sua oração. Tem gente que pensa que para expulsar um demônio tem que usar a acadêmica e clássica frase, né? Demônio, eu te expulso em o nome do Senhor Jesus. Sai. Os batistas fazem muito isso. E o demônio não sai. Fica lá até a hora que quer ficar. Quebra a igreja, quebra o que quiser. Arranca a gravata de um, rasga o outro, empurra o outro. É um horror, né? Porque o camarada acha que, não, está escrito, em meu nome expulsarão demônio. Ele não entendeu que nome não é nome, é princípio. Demônio você não tem que expulsar. Demônio, sai em nome de Jesus. Não, demônio, sai. Acabou a história. Os princípios de Cristo estão na sua vida? Se estão, nós vamos ver na hora. Se não estão, meu irmão, pode usar a frase mais bonita que tu quiser. Eu te expulso em nome de Jeová Sabaote, Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Rafá, e vai falando o nome que você quiser. Não tem princípio cristão? Vai ficar envergonhado. Eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. É mesmo, é? Prepara para apanhar. É mesmo? Vocês querem me esconjurar em nome dele? Então prepara para apanhar. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Não foi isso que o demônio disse? E deu uma surra nos camaradas, ainda de quebra, ainda pegou a roupa deles para vender na liquidação. Então, não é isso. J-E-S-U-S. Porque lá em hebraico é Yoshua. Lá na Inglaterra é Jesus. Na França, não sei como é que chama. Na Iugoslávia, no Paquistão, na Rússia. Então a questão não é isso aqui, meu irmão. Não é 5 letrinhas que traduzem o teu Deus. São princípios, conceitos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós.
Não é isso aqui. Então, essa é uma observação interessante. Não, é só que ele também se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Também é uma referência assim para identificar ele, que é o mesmo. Sim, interessante. O que acontece? Quando Deus apresenta-se para Moisés, ele diz: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ó, Deus resumiu todo o passado da história do povo de Israel, porque a partir de que momento a nação de Israel começou a ter a sua formação? Abraão. Não foi a partir de Abraão? Abraão, olha, tua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então, a partir de Abraão. Aí Deus, como Moisés conhecia a história de Abraão, Isaac e Jacó, Deus deu uma resumida, falou com ele na linguagem que ele conhecia. Não se preocupe em dizer: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, um dia eu me manifestei a um homem chamado Abraão, e esse homem e tal, esse homem teve um filho chamado Isaac, e eu também fiz promessa para ele, sabe, Abraão e papa, sabe, Moisés e tal, e depois teve Jacó e tal, que ganhou a primogenitura com Esaú. Não, Moisés, você já conhece a história, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai libertar o meu povo. Então, Deus aqui usa, né, a história e não o seu nome. Como Moisés teve lá os seus motivos de pouca fé e quis provas, sinais e quis nome, etc., Deus tem todo aquele diálogo até convencê-lo de se enquadrar nos seus planos, né? Então é isso, nós ficamos por aqui. Vamos estar orando, agradecendo a Deus nesta manhã.